Lipídios são moléculas orgânicas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas esquece esse nome complicado agora. O que importa é que lipídio é o que a gente chama de gordura, só que ele vai muito além disso. Eles armazenam energia, participam da formação das membranas e ainda ajudam a produzir hormônios importantes para o funcionamento do corpo. A gente também encontra lipídios em alimentos como óleos, manteigas, castanhas e até no abacate. Mas ele também está presente no nosso corpo, ajudando a proteger a pele, já que o lipídio não se mistura com água. Essa característica insolúvel faz com que ele forme uma barreira na pele que evita a perda de água. Isso ajuda a manter a pele hidratada, protegida e flexível. Por isso que eu digo, lipídio não é vilão, é essencial. Ele está presente em várias partes do corpo e da nossa alimentação. Mas como será que ele é por dentro? Vamos para a estrutura dos lipídios. A estrutura básica dos lipídios é geralmente composta por ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos são cadeias hidrocarbonetas com o grupo carboxilo numa extremidade, e o glicerol é um triálcool. Esses componentes se ligam através de ligações éster, formando diferentes tipos de lipídios, como triglicerídeos, que são formados pela ligação de três moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Fosfolipídios, lipídios que possuem, além de glicerol e ácidos graxos, um grupo fosfato e um outro grupo polar, como um álcool. Outros tipos são os esteroides, com anéis de carbono em sua estrutura, e cerídeos, com ácidos graxos longos e uma longa cadeia de álcools. A natureza polar das cadeias hidrocarbonetas dos ácidos graxos confere aos lipídios propriedades hidrofóbicas, no caso, repelentes da água, fazendo com que a maioria dos lipídios não se dissolvam em água, mas em solventes orgânicos, como éter, acetona e clorofórmio. Bem, agora que você já sabe o que são e as suas estruturas, vamos entender os tipos de lipídios comigo? Então vamos lá. Bem, os triglicerídeos, eles são encontrados na nossa alimentação e no nosso corpo, sendo eles armazenados no nosso tecido adiposo como uma reserva de energia, sendo também encontrados em óleos vegetais, azeites, gorduras e etc. Indo para o segundo tipo de lipídio, nós temos os fosfolipídios, que tem uma divisão entre na sua formação. Ou seja, a sua cabeça, ela é hidrofílica. Ou seja, ela ama água, ama água. E as suas perninhas, ela é hidrofóbica. Ou seja, elas odeiam água, odeiam. Eles servem para formar uma bicamada das membranas celulares. Ou seja, é como se eles formassem um muro para proteger tudo que está lá dentro. Nós também temos os asteroides, que são derivados do colesterol. Os asteroides, eles são essenciais para a fluidez da membrana, sendo precursores de hormônios como a testosterona, a vitamina D, isso mesmo, e até os estrogênios. Nós temos também os seróides, que impermeabilizam as superfícies das folhas, frutas, pétalas e até mesmo reduzem a evaporação. Bem, e por fim, mas não menos importantes, nós temos os carotenoides, que atuam na formação da pigmentação das coisas e até mesmo na fotossíntese, vocês acreditam? Protegendo as fórmulas contra os danos da oxidativação. E para os animais, eles são uma fonte de vitamina A riquíssima. Bem, já foi entendido que lipídios são extremamente importantes para o nosso organismo, mas isso não significa que possamos consumi-los de forma desenfreada. Acontece que as gorduras e triglicerídeos, devido à sua composição, não conseguem circular livremente no sangue. Por isso, para poderem ser transportadas, elas se unem a proteínas e outras substâncias e assim passam a ser chamadas de lipoproteínas e são divididas em três categorias: as de alta densidade, denominadas HDL, as de baixa densidade, LDL, e as de densidade muito baixa, VLDL. O excesso de lipídios ou lipoproteínas LDL no nosso corpo é chamado de dislipidemia ou hiperlipidemia, e é uma das possíveis causas da aterosclerose, uma condição clínica perigosa que ocorre quando depósitos regulares de material gorduroso se desenvolvem nas paredes das artérias de médio e grande porte, bloqueando parte do fluxo sanguíneo. E essa obstrução parcial das artérias em diferentes partes do corpo é uma das principais causas de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Por isso, para preveni-la, é de extrema importância prestar atenção na dieta, além de fazer exercícios físicos e acompanhamentos médicos conforme se envelhece. Mas não é só o excesso de lipídios que é preocupante para a saúde. Sua falta, apesar de não muito comum, é marcada por redução do crescimento e incapacidade intelectual. Essa falta é principalmente derivada de doenças, sendo elas genéticas ou não. Então, mesmo que não seja excepcionalmente prejudicial para a saúde por si só, ela é um forte indicador de outras doenças que podem ser graves. Agora, iremos falar sobre duas doenças, uma causada por uma bactéria e uma causada por um vírus. A primeira, causada por uma bactéria, o tétano, que é uma doença infecciosa grave, porém não contagiosa, causada por uma toxina que é produzida pela bactéria Clostridium tetani. Essa bactéria é encontrada principalmente nas fezes de animais e seres humanos,
na terra e nas plantas, em objetos. Ela pode contaminar pessoas que tenham lesões na pele, sejam feridas, arranhões e cortes, mordidas, etc., pelas quais o micro-organismo possa penetrar, provocando tétano acidental. A toxina que essa bactéria produz ataca principalmente o sistema nervoso, que acaba acarretando em rigidez muscular em todo o corpo, mas principalmente no pescoço, dificuldade de abrir a boca e de engolir, riso convulsivo, que é um resultado dos espasmos causados nos músculos da face. Essa doença, ela pode ser prevenida tratando as feridas de maneira higiênica e mantendo o calendário de vacinações em dia. A varíola é uma doença altamente contagiosa, diferente do tétano. Ela é causada pelo ortopox vírus. A taxa de casos fatais é de cerca de 30%. A infecção natural dela já foi erradicada, mas a preocupação principal são sobre as epidemias e o bioterrorismo. Os sintomas constitucionais dessa doença são intensos. Exantemas com pústulas características que se desenvolvem. O tratamento costuma ser de suporte e potencialmente com antivirais. A prevenção dessa doença é feita pela vacinação e, por causa dos seus riscos, é realizada de forma seletiva. Agora já vimos o que são lipídios, suas estruturas, os tipos, onde encontrar, o que acontece com excesso ou deficiência deles, enfim. Chegou a hora de ver como tudo isso pode ser alvo de uma fake news. E, nesse caso, envolvendo especificamente o colesterol. Você com certeza já ouviu por aí que precisamos combater o colesterol, como se ele fosse um vilão da nossa saúde. Mas essa ideia está completamente equivocada. O colesterol, na verdade, é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Ele faz parte da estrutura das membranas celulares e é fundamental para a produção de hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio. Basicamente, eliminar o colesterol seria, do ponto de vista biológico, um erro grave. O problema, na verdade, não está no colesterol em si, mas nas lipoproteínas que o transportam pelo sangue, principalmente a LDL. A LDL, ou lipoproteína de baixa densidade, quando está em níveis elevados, é a principal responsável pelo acúmulo de placas de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. Essas placas dificultam a passagem do sangue, aumentando significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Por isso, a LDL ficou conhecida como colesterol ruim. E aqui que entra a fake news. Eu sei que parece que tudo que foi dito antes parecia ser a fake news, mas ela começa de verdade quando estamos falando sobre os medicamentos para o tratamento de colesterol alto. Com o avanço da medicina, foram desenvolvidos medicamentos capazes de reduzir os níveis de LDL no sangue. O principal grupo desses medicamentos é o das estatinas. Elas funcionam inibindo a enzima-chave da produção pela formação de colesterol no fígado, ajudando a controlar os níveis dessa lipoproteína. Isso reduz os riscos de eventos cardiovasculares, especialmente em pessoas que já sofreram um infarto, por exemplo. Mas, infelizmente, é comum vermos pessoas dizendo que as estatinas são venenos ou que causam mais mal do que bem. Isso não é verdade. Essa desinformação é muito perigosa. Muitas pessoas, influenciadas por esses conteúdos, acabam abandonando o tratamento e colocando a própria vida em risco. As estatinas são medicamentos seguros e eficazes, desde que utilizados com acompanhamento médico. A dosagem é pensada de forma personalizada conforme os níveis de LDL de cada pessoa. Para quem já teve problemas cardíacos, os benefícios são ainda maiores. Então, se escutar alguém dizendo que quem usa estatina está se envenenando ou não está cuidando da sua própria saúde e pode falecer, não leve essa informação a sério. Essa pessoa está, na verdade, cuidando da sua própria saúde. E quem compartilha esse tipo de fake news pode estar contribuindo diretamente para que alguém deixe de se tratar e acabe sofrendo consequências graves. Por isso, precisamos ter responsabilidade com o que falamos, com o que compartilhamos e, principalmente, com o que escolhemos acreditar. Sempre verifique as fontes. Se elas forem confiáveis, o resultado pode ser benéfico, mas se elas não forem, o resultado pode ser trágico. Também tivemos a grande fake news em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo na revista The Lancet sugerindo uma ligação entre a vacina da tríplice viral, que é contra o sarampo, cachumba e rubéola, com autismo. No entanto, o estudo era baseado em uma amostra extremamente pequena, que eram apenas 12 crianças, com erros metodológicos graves e mais tarde descobriu-se que havia conflito de interesse e fraude deliberada nos dados. Como resultado, a revista The Lancet se retratou oficialmente em 2010. Wakefield teve sua licença médica cassada e diversos estudos científicos bem conduzidos envolvendo milhares de crianças não encontraram nenhuma evidência de que a vacina causa autismo. Hoje, as principais instituições de saúde do mundo, como a Organização Mundial da Saúde, o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América e a Sociedade Brasileira de Pediatria reafirmam que as vacinas são seguras, eficazes e não têm nenhuma relação com o autismo.